Bom dia, gente. Bom dia na graça de Deus. Mais uma live com essa imagem bela aqui. Eu amo a palavra de Deus e amo o Deus da palavra. Porque se o Deus da palavra não nos revelar, a gente não vai entender. Não vai, gente. Você pode ler a Bíblia 10 vezes no ano. Se o eterno Deus não te revelar o que está escrito, você não vai entender. E Deus, ele revela de várias formas. Ele revela quando a gente está lendo, e ele revela também através de outras pessoas que já tiveram um entendimento melhor que nós, que já receberam uma revelação da palavra, ok? Então, no meio evangélico protestante, vocês podem achar ruim, mas eu vou ter que falar sempre esse nome, porque foi aonde que eu mais passei tempo e onde eu mais vi estudos bíblicos e pregação e tudo mais, ok? Então, eles só falam para você ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, 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 tem que ler a Bíblia. Mas eles esquecem que se não tiver Espírito Santo, não vai entender a Bíblia. Ok? Eu só acredito na Bíblia, só acredito na Bíblia, só acredito na Bíblia. Só acredito se tiver escrito. Se tiver... Quem escreveu o Novo Testamento foi a Igreja Católica. Aceita que dói menos. Ele gosta e põe... Eu não vou nem falar as palavras que esse povo fala da Igreja Católica. E levanta aqueles falsos testemunhos por aí que eu já entreguei na mão do Senhor para cair por terra em nome de Jesus. Porque, gente, eu já tive tanto medo de entrar numa igreja católica por causa das coisas que eu escutava por aí das pessoas de outras igrejas. É sério. Deus sabe da minha sinceridade. Eu vejo os católicos falando, eles desprezam a gente. Eu falo, não era desprezo, não, é medo mesmo. Medo. Porque falaram pra gente que aquilo lá era do mal. O bicho papão, não vai lá não que te pega. E a gente igual aquelas criancinhas bobas. Ai, mamãe, tá com medo do bicho papão. Pois é, não vai lá não que o bicho papão vai te pegar. Gente. O galho corta da raiz e acha que vai sobreviver por muito tempo. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Tem muito galho por aí, fora da árvore, achando que é muito poderoso. Se Deus tirar a misericórdia dele de tudo, tu vai secar na hora. Você que tá fora da árvore aí, se achando o rei da cocada. Então vamos lá, gente. Ontem eu tinha feito áudio, hoje eu vou fazer a leitura. Eu peguei uma Bíblia aqui, que eu normalmente uso no celular, mas hoje eu vou usar uma Bíblia aqui, é chamada de Bíblia da Mulher. Não sei se a tradução dela, como é que é exatamente, porque essa Bíblia não é minha. Ok? Mas a gente vai conversando. Talvez seja até melhor para entender, mas qualquer coisa eu vou falando, ok? Então, vou começar a ler aqui, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, vem conosco, Jesus. Abençoe na leitura da tua palavra. Santo Espírito, que ajuda a gente a entender, porque se o Santo Espírito não dá revelação, a gente não vai entender. Então, vamos lá, gente. E se forem santas as primícias da massa, as primícias e a massa. Quando você vai fazer um pão, você vai pegar o
fermento, sal, um pouquinho de sal, não é isso? Depende do pão, se é doce, se é salgado, se é recheado, tem tudo isso, gente. Mas vamos pegar um pão simples aqui. Você vai pegar o fermento, um pouco de sal e água. Que eu saiba é assim, né? Gente, não sei fazer pão, não. Um pão simples. Não tô falando desses... Tem aqueles pão mais incrementado, como diz, que coloca outras coisas. Não tô falando um pão simples. Fermento, sal e água, né? Um pão simples, não é assim que faz? Então esses são as primícias da massa. A massa é depois que você mistura tudo. Ok? Porque se... Aqui, ó. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Então ali o fermento que você pegou, a água que você pegou e o trigo que você pegou para fazer a massa é santo. Então a massa é santa e por final o pão também vai ser santo. Eu estou dando um exemplo. Exemplo, não estou falando que entenda as coisas. Exemplo. Tem gente, se você não explicar o beabá, a pessoa não entende nada e fica dizendo que não entendeu nada. Meu filho, quando a gente não quer, a gente não entende mesmo. Deixa pra lá. Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Então, se as primícias for santa, a massa também é. Igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Agora já passou para a árvore. Primeiro começa falando da massa. Massa é de pão. Agora veio para árvore. Árvore, árvore. Coloque isso na sua cabeça. Árvore, árvore. Porque um anjo me falou de manhã. Ai, mas você viu um anjo? Não, não vi. E como é que você sabe que é um anjo? Porque todos nós temos um anjo em volta de nós. Mas cuidado que tem um anjo do mal também, viu? Tem um anjo do mal e ele fala muita mentira no ouvido dos crentes e os crentes acreditam. Ah, mas quem fala comigo é só Deus. Deus usa de várias formas para falar. Para de ser ignorante. Quando fala no nosso espírito, é o Espírito de Deus falando no nosso espírito. Que o Espírito de Deus, pelo que eu entendo, ele fala no nosso espírito. Se você não sabia, você é um espírito. E não morre, espírito não morre. Ai, aquela igreja reza pros mortos. Se você diz que é crente e acha que quem morre com Cristo é morto, então tu já está morto. Aqui, agora. Tu nem sabe o que é. Quem morre com Cristo não está morto, não. Eu não ensino ninguém a rezar para ninguém, nem eu mesmo rezo. Mas você tem que ter consciência que quem morre com Cristo não está morto. E se tu acha que quem morre com Cristo está morto, até tu está morto. Pronto. Vamos lá, Jesus. Vem comigo. Vamos voltar para a árvore e a raiz. Eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto, mas as coisas vão vir na minha cabeça. Ok? E se for santa a raiz, também os ramos serão o serão. Ok? Sabe o que é que nós somos? Ramos de uma árvore. Nós somos ramos de uma árvore. Mas nós somos ramos que casamos com essa árvore. Porque foi essa a palavra que eu ouvi. A árvore é o casamento. O casamento é a árvore. Como assim? A árvore é o casamento? Gente, você escuta só uma coisa dessa e você tem que saber se desenrolar. Mas Deus dá graça. Porque ontem eu já falei sobre
essa árvore. E hoje veio, árvore é casamento. Árvore, casamento? Como assim? Árvore, casamento. Árvore, casamento. Só isso. Árvore, casamento. Casamento, casamentar. Vamos arrumar um verbo aí. Esposar. Não é? Casar. Ah, já achei o verbo. Que toda vez que a gente vai falar uma palavra, tem que achar o verbo. Casar. Um verbo. Casar. Esposar. Casar. Ó o verbo aí, ó o verbo aí. Ó o verbo aí. Árvore, casamento. Mas casamento não é o verbo, mas tem o verbo casar, que leva ao casamento. Ixi, agora confundiu tudo, né, gente? Pois é. Mas vamos lá. Quando os gentios, a oliveira braba do mato, criada lá no mato, sem cultivo nenhum, vai lá na oliveira braba, criada no meio do mato, sem nenhum cultivo, corta o galho dela e traz. Chega cá, tem uma oliveira ali bonitinha, que foi podada, que foi cuidada. Aquela oliveira, ela foi cuidada, bem cuidada, mas tinha uns galhos rebeldes nela. Tinha uns galhos rebeldes que não queria dar fruto. Eita, ela maranateixe, cara. Não queria dar fruto. Lembra lá da figueira que foi seca porque não tinha fruto? Aí a figueira, que era bem cuidadinha, bonitinha, tinha uns galhos rebeldes lá que não queria dar fruto, não. Gente, árvore é vida. A árvore, ela tem que obedecer a Deus. A árvore também. A árvore mesmo. A árvore, se Deus falar qualquer coisa para a árvore, ela tem que obedecer. Eu tô falando de uma árvore comum. Imagina tu. Vem conosco, Jesus. Então, aí vai lá a árvore, né? A uma era bem cuidadinha, bonitinha, poudada, regada. Mas tinha uns galhos rebeldes que não queriam dar fruto. Tinha outra lá no meio do mato, uma outra oliveira lá no meio do mato, com os galhos de qualquer jeito, arrodeada de mato, sem cuidado nenhum, perdida lá no meio do mato. Aí, Deus vai lá, fala pros anjos, corta lá uns galhos daquela árvore lá que tá lá no meio do mato jogada e traz pra essa oliveira que eu tô cuidando bem dela aqui, mas tem uns galhos rebeldes aí que não quer dar fruto. Lembra que o Senhor Jesus secou a figueira que não tinha fruto? Quem é esse pessoal que não quer dar fruto? Quem não quis dar fruto para Jesus? Até hoje não quer? Raciocina, gente. Eu espero que eu não precise aqui ficar dando muito detalhe, né? Vocês têm que ser inteligentes. Vem conosco, Jesus, nos dá inteligência. Eu também preciso. Então, aleluia. Santo, 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 santo. Aí os anjos vai lá, corta os galhos da oliveira que estava lá perdida no meio do mato, toda cheia de mato em volta dela. Traz os galhos. Vai lá na oliveira que tá bonitinha, poudada, regada, mas tinha uns galhos rebeldes que não queria dar fruto. Tira esses galhos aí que não dá fruto. Tira tudo. Pronto, Senhor, já tirei os galhos que não dá fruto. Agora pega aqueles galhos lá que você trouxe daquela oliveira braba que tá lá no meio do mato. Oliveira selvagem que não foi cuidada. Traz. Nesse lugar que você cortou os galhos que não dá fruto, amarra aqueles outros galhos, faz um enxerto, que é o casamento, é isso. Grudou, enxertou.
Os casamentos, hoje em dia tá na moda se casar e separar. Mas quem teve filho no casamento, não tem como separar o filho. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Não tem como você pegar seu filho e falar, eu vou tirar a minha metade e a outra metade eu vou devolver para aquela coisa ruim, né? Porque as pessoas, quando vai casar, ai, beijinho, beijinho, amor, amor, amor. Quando vai separar, é um traste, não presta, coisa ruim. Porque ser humano é falso e hipócrita. Na hora de casar, meu bem, meu amor, minha vida, meu ar que eu respiro. Na hora de separar, aquela porcaria, aquele traste, aquela coisa ruim. Pois é, mas você teve um filho com ele. Você teve um filho com ele. Ou 2, ou 3, ou 4. E aí você não vai poder pegar o filho e cortar no meio. E falar, tira a tua parte e me dá minha parte. Não tem como, nunca. É para sempre. Assim foi a oliveira braba, que é os gentios, os pagãos. Aqueles galhos, eles foram amarrados ali. Na oliveira mansa. Na oliveira cuidada. Não, mansa, nem dá para usar essa palavra mansa. Mansa não. Na oliveira cuidada. Pô, oliveira que era cuidada, regada, podada. Que manso. O ser humano é difícil ser manso, mas Deus também deixa o ser humano manso. Não se preocupe não. Se preocupe não, que quanto mais o ser humano é brabinho, mas Deus dá um jeito de podar. Meu pai do céu, Sheila Mahai. Tem tanto crente por aí, brabinho. Deus faz umas podas. Gente. Ai, tá tudo dando errado, é o capeta. Será que é o capeta mesmo ou Deus tá te podando e você não tá percebendo? Porque você tá muito arrogante. Vem conosco, Jesus. Então, aí foi lá, amarrou o galho, fez um enxerto. Com o passar do tempo, aquela seiva vai alimentando aquele galho, vai tendo um cruzamento ali. Ok? E daqui a pouco é uma árvore só. Daqui a pouco os galhos estão dando fruto da oliveira cultivada. Os galhos que eram lá da oliveira selvagem, agora está dando fruto. Por quê? Porque a raiz é santa. E aí, quando eu for falar aqui, vocês vão dizer, mas esse povo não é santo. Não, o povo não é santo. Santo no sentido de não pecar, não é. Quando eu falo santo, não é no sentido de não pecar. Santo é no sentido que ele tem que separado para Deus para fazer a vontade de Deus. É um povo errado, ignorante, estúpido, igual nós. Mas foi separado para o trabalho de Deus. Então, tá lá a árvore, foi enxertado. Sabe quem que é a raiz dessa árvore que nós fomos enxertados? Só crê em Jesus. Você não crê em nada. Porque quem crê em Jesus, crê que ele deixou uma igreja na terra. Se você vir com essa arrogância, você só crê em Jesus e rejeita a igreja que ele deixou na terra, você é um hipócrita. Você não crê em nada. Se você não crê naquilo que você vê, como que você vai crer naquilo que você não vê? Tá escrito na Bíblia. Tá escrito. Só crê em Jesus. Só crê em Deus. Só crê em Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Se você não ama o teu irmão a quem tu vê, como é que tu vai amar a Deus a quem não vê, hipócrita? Para com isso. Gente,
Tem umas coisas por aí pela internet, pela vida, pelo que a gente escuta mesmo de pessoas, diretamente de pessoas, que só engana, gente. Quem não para pensar. Se você parar pra pensar nas coisas de Deus, Deus vai te ajudar a entender. Mas por aí o pessoal vive jogando versículo bico para cima sem entender nada o que aquele versículo diz. Fala, agora pronto, a internet coloca lá, pesquisa, usa os chats, as IAs da vida. Ah, todo mundo sabe. Sabe nada. Para você conhecer a Bíblia, tem que conhecer os dois lados dela. Porque ela fala que Deus se arrepende e ela fala que Deus não se arrepende. Ela fala para não julgar e ela fala para julgar. Você sabia que tem isso na Bíblia? Vê lá os provérbios de Salomão. Acho que é Cantares de Salomão. Lá fala até que há tempo de amar e tempo de odiar. Não, mas não pode odiar. Mas Deus odeia o mal. E aquele que também segue o mal, vai atrás do mal, vai cair no castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Tá, brinca com ele pra tu ver. Vai brincando. Vai brincando aí pra você ver. Você não conhece Deus? Só crê no Deus de Israel. Você já leu todos os profetas para você saber quem é o Deus de Israel? Os profetas dão a descrição direitinho que é o Deus de Israel. Eu amo Deus de Israel. E quero obedecer a Ele. Mas eu sei que que com Ele não se brinca. O Deus de Israel já permitiu coisas terríveis com Israel. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E os cristãos, pelo fato de estar na época da graça ainda, porque a época da graça vai passar, os cristãos, pelo fato de estar na época da graça ainda, fica brincando de crer em Deus, brincando de crer em Jesus. Mas quando a ira de Deus chegar nessa terra, a Bíblia diz, não peça a ira de Deus. Não peça. Gente, eu não quero apavorar ninguém aqui não, gente. Mas essa beleza aqui que você tá vendo ali, ó, seria bom se fosse assim essa beleza, essas árvores. Não, mas isso aqui é só agora na primavera, gente. Você vem aqui no inverno, tá tudo seco. Nós estamos vivendo a primavera espiritual. E você pensa que vai ser a primavera espiritual a vida toda. Vai chegar a sequidão nessa terra. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Já foi me revelado que eu procurava a igreja para ir e chegava lá no lugar da igreja, tinha um cabaré. Uma pessoa me chamava em sonho. Vamos na tal igreja ver fulano, um pregador do evangelho. E quando eu chegava lá, que eu abri a porta, era um cabaré. Tinha essas coisas de coloridos lá. Homem e mulher, coloridos. Estava tudo junto, misturado lá, você não sabia quem era quem. Era um cabaré, aonde era a igreja. Depois eu fui em outro lugar, não, vou procurar, acho que é ali em outro lugar. Chega lá nesse outro lugar, só tinha mato. Só tinha a relva e a terra. Não tinha nada. Não tinha gente, não tinha construção. Gente, Deus já me mostrou coisas. Eu ia falar um assunto, já entrei em outro. Deus já me mostrou coisas em sonhos. O Senhor mostra coisas em sonhos para mim. Só que o meu sonho não é claro. O meu sonho você tem que
saber interpretar ele. Você vê que ontem eu falei sobre a árvore e hoje eu ouvi a voz. Árvore é casamento. Como assim? Árvore, casamento, casamento é árvore, árvore, casamento. Alguém já pensou nisso? Depois que eu fui entender que é o enxerto da oliveira brava, selvagem, com a oliveira cultivada. Depois que eu fui entender esse casamento, o que que é. Ok? É que eu entrei um pouquinho nas tribulações que virão no futuro. Gente, o príncipe das trevas que vai governar esse mundo, ele vai tomar os bens de todo mundo. Ele vai se apossar dos bens. Se você não tiver com Cristo, que Cristo vai levar os dele. Se não tiver com Cristo, vai perder todos os seus bens. E para você pegar seus bens de volta, você vai ter que aceitar a marca da besta. Ou então vai morrer de fome ou matado mesmo. Para não negar a fé. E feliz de quem ainda conseguir morrer. Porque quem preferir não morrer e ficar com a marca da besta, vai pro lago de fogo. Ai, meu pai. Toda vez que você estiver mexendo na cozinha, no fogo, coloca seu dedinho no fogo assim pra você ver. Você consegue colocar o seu dedo no fogo? Deixa ele ali? É sério, gente. Deixa eu voltar pra árvore, porque eu não ia falar isso. Mas é porque eu vejo tanta gente brincando. Ai, eu já estou salvo. A salvação é pela graça, eu não preciso fazer mais nada. E anda na impureza, no céu não entra pecado, não. Anda na impureza, na fornicação, na prostituição, no roubo. E eu já tô salvo, vou morrer, vou pro céu. Não tem purgatório, não. Imagina, não tem esse negócio de purgatório. Nós já estamos salvos. E anda no pecado. A Bíblia diz que tem que ter arrependimento. Na tradução mais antiga fala penitência. Penitência. Ah, eu me arrependo. Não, arrependo não é a palavra, falar arrependo. É viver a prática do arrependimento. Porque o João Batista que batizou falou, raça de víbora. Vocês pensam que vim aqui só batizar nessas águas aqui? Vocês acham que vocês estão salvos? Chegaram lá os fariseus. Ah, já que tem que batizar na água, né? No rio. E aí fica essa briga por causa do batismo também na internet. Vamos lá. Vamos batizar. Não tem água? Não é para batizar na água? Olha, no rio. Jordão. Uau. Vamos batizar, vamos batizar. Sabe o que João Batista fala para esses que não mudaram de vida? João Batista fala assim, raça de víbora, vocês estão pensando que vocês vêm aqui e tomar um mergulho, que vocês vão pro céu? É, que às vezes tem que falar até com sotaque de caipira mesmo, que eu sou da Bahia. Raça de víbora. Pensa que vai lá, ai, eu vou para aquela igreja porque lá tem um verdadeiro batismo. E daí? Se você não mudar de vida, não se arrepender, você pode batizar 1000 vezes, não vai resolver nada. Ok? Enfim, gente. Deixa eu voltar para a árvore, porque eu já saí da árvore, né? Se for santa raiz, também os ramos serão. Nós somos ramos, gente. Nós somos ramos. Se, porém, algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, ou selvagem, tem outra tradução que fala selvagem,
fosse enxertada em meio deles e tornar-te participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te glorias, sabeis que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Você sabe quem que é essa árvore? Sabe quem que é essa árvore? Essa árvore do qual Paulo está falando aqui é os judeus crentes. Essa árvore cultivada, a oliveira cultivada, é os judeus crentes. Quem são os judeus crentes? Começa Maria. Maria é a primeira pessoa que foi chamada a fazer parte da igreja. Maria. Santa Maria. Mãe de Cristo. Eu falo mãe de Cristo, ok? Eu sei que Cristo é Deus também, mas eu falo mãe de Cristo porque eu não quero arrumar confusão. E o fato de eu falar mãe de Cristo, mãe de Jesus, eu não vou estar diminuindo Maria. Mas ela é Santa Maria, mãe do Filho de Deus, do Filho de Elohim. Ela se uniu a Elohim, porque ela tem o Filho de Elohim. Você já parou para pensar nisso? Ai, mas esse negócio é muito complicado. Como que é isso? Maria é pessoa igual eu. Ah, é? Você teve um filho de Elohim? Você se uniu a Elohim? Você se tornou esposa de Elohim? Vai gaguejar e não vai ter resposta, porque Israel é considerada esposa de Deus. E Maria, literalmente Maria, que teve o filho de Deus. Deu nó na cabeça aí? Deu. Vai dar mais ainda, porque conforme Deus for revelando, deu nó na cabeça, vai dar mais nó ainda. Porque aquilo que o Senhor me ajuda a entender na palavra de Deus, eu estou usando Bíblia. Estou usando Bíblia, porque a Bíblia fala que Maria teve um filho de Deus. Ela se uniu a Deus. E agora esse filho não tem mais como separar. Aí vão tirar a parte de Maria de Jesus, separar a parte de Deus de cá, a parte de Maria de cá. Não, é unido. É a transubstanciação, essa palavra aí, que os católicos falam. Transubstanciação. Ai, negócio assim. Uniu. Não tem mais como você agora separar Jesus para um lado, a parte humana para um lado, a parte espiritual. Não tem mais como separar. Jesus agora é um. Humano e divino. Não tem mais como você pegar e se separar. Não tem. Até o interfone toca ali porque já imaginava que esse telefone podia tocar. Mas eu vou ter que finalizar. A raiz da oliveira é Maria. Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos, depois os outros crentes que vieram depois dele, e depois os outros crentes que vieram depois dele, e depois os outros crentes que vieram após dele, e gerou a igreja de Cristo, lá em Atos, 120 pessoas, depois todos que eles foram se convertendo. A igreja primeira ela era só de judeus, que é a raiz, e nós somos enxertados nela. E há 500 anos atrás, um galho rebelde saiu para fora. Saiu um galho rebelde. E achou que podia viver sem a raiz. Sabe o que vai acontecer? Vai secar. Vai secar. E eu vos deixo aqui, depois eu continuo de outra vez, que eu preciso ver se alguém tá tocando a campainha.